Bom pessoal, tudo bem? Agora eu tô de óculos agora, eu tô me adaptando, ficando cegueta. Esse vídeo vai ser um desabafo, pessoal, pela atual situação que a gente está vivendo no Brasil. Deixa eu já falar logo no começo que quem for bolsominion, simpatizante do Bolsonaro, nem assista o vídeo, tá? Por favor, pode já sair daí, sai do canal, tecla aí no coisinho vermelho de se inscrever-se. Me bloqueia do WhatsApp, sabe? Porque assim evita até discussões, sabe? Que eu já tenho perdido muitos amigos por causa desse desgoverno, né, do mito. Porque quem me conhece aqui no canal já há um bom tempo, pessoal, desde quando eu comecei, vocês sabem que há anos eu tenho combatido teorias de conspiração aqui no canal. Eu fiz um vídeo uns anos atrás sobre a FEMA, explicando como que era a FEMA, como que o pessoal distorcia a FEMA para dizer que a FEMA quer exterminar as pessoas. Vacina. No ano passado teve uma moça até de processo que estava me ameaçando, porque eu falei que vacinas não matam. Eu fiz até um vídeo que está aqui no canal que eu peguei a lousinha, né, a tabuinha que eu usava, falando sobre metodologia científica, onde eu falei assim, todo João é gay, né, no vídeo. Mostrando que você não pode fazer uma narrativa só porque você tem um grande número de casos. E mesmo assim, pessoal, a gente está vendo por causa da internet hoje no Brasil uma onda anticientífica como eu nunca vi na história da minha vida. Sério, eu tenho 41 anos, já passei por vários governos aqui no Brasil, desde a época lá da morte do Tancredo, Sarney, Collor, FHC, etc. Mas eu nunca vi uma onda tão anticientífica que a gente está vendo agora no Brasil. Ontem postaram no Twitter, um vídeo do Pazuello lá na live do Bolsonaro, respondendo perguntas. Aí nessas perguntas tem uma pergunta do Rodrigo Constantino. A pergunta do Rodrigo Constantino é mais ou menos assim. O senhor não acha, general, que está tendo uma imposição ditatorial, ou seja, uma imposição ditatorial, ou quase ditatorial, para que as pessoas usem métodos que não funcionam? Foi mais ou menos assim que ele falou, métodos que não funcionam. Isolamento social e máscara. E o Pazuello aplaudindo, falando que era uma excelente pergunta. Então, na visão do Constantino e de outros bolsonaristas, o uso de máscara e isolamento social não adianta nada. Aliás, é o que eles repetem o tempo todo, né? Você vê lá, por exemplo, você liga Jovem Pan, você vê lá o Adriano Jorge, aquela da Suécia, querida, da Suécia, o tempo todo falando que isolamento social não funciona. É uma anticiência que eu nunca vi na vida, pessoal, sabe? Inclusive os dados que o Adriano Jorge mostra lá no canal dele é errado, né? Porque a Suécia no começo não fez lockdown, aumentou o número de casos, e depois o próprio rei da Suécia, o rei, ele pediu perdão ao povo. Ele falou, olha, eu fui negligente, eu não quis fazer o lockdown e os casos aumentaram. Por quê, pessoal? Que nem eu estava falando com o rapaz no privado aqui hoje, vírus não são autogerados. Tudo bem que lockdown é uma coisa chata, prejudica a economia, tem muita gente que se ferrou por ficar em casa, isso eu entendo perfeitamente. Mas a questão é, esse vírus ele se transmite muito rápido, né? A taxa de transmissão dele é maior que um vírus comum, que uma gripe ou outros vírus qualquer. Então o objetivo do isolamento no início era só para baixar a curva, para não superlotar o sistema de saúde. Agora, se você está em casa, se você não tem contato com ninguém que tenha a doença, você não vai se gerar o vírus. Isso não existe na biologia. Não tem como, por exemplo, eu estar aqui fazendo vídeo com vocês e falar, ô pessoal, gente, eu peguei AIDS, eu senti, entrou no meu corpo, eu não transei com ninguém, mas eu peguei AIDS. Isso não existe, pessoal, os vírus não são autogerados. Então essas medidas de isolamento é justamente para diminuir a taxa de contação. Porque se a pessoa contrair o vírus, aos poucos, pega uma hoje, outra amanhã, outra depois, pelo menos não superlota o sistema. Mas você vê que emissoras públicas, e que inclusive ganharam mais verba do governo federal, né? O Bolsonaro disse que acabou com a mamata, mas na verdade ele tirou o dinheiro da Globo e deu para essas emissoras, SBT, Record lá do Edir Macedo. O Edir Macedo ganhou o seu dinheiro, o meu dinheiro. Teve um super aumento de verba do governo, fora a CNN, a Jovem Pan, justamente para contratar essas pessoas para fazer essas narrativas. Só que são narrativas perigosas. A partir do momento que um cara que nem sequer jornalista é, um cara que comparou rachadinha com trabalho informal, que é o Rodrigo Constantino, chega publicamente numa live, numa emissora como a Jovem Pan, e ele fala que o uso de máscara e lockdown não funciona, ele induz milhares de pessoas que estão ali comprando essa teoria de conspiração a não se cuidar. Então para que eu vou usar máscara então? Eu vou no mercado sem máscara e pronto. Como já deu até morte em alguns lugares do Brasil, de pessoas brigando para não usar máscara. Vocês lembram disso, né? Sendo que máscara, pessoal, é padrão. Você vai no Japão, o japonês, quando pega uma simples gripe, ele já coloca uma máscara para não transmitir o vírus para o outro. Isso bem antes de pandemia, dessas coisas todas. Um médico, quando vai fazer uma cirurgia, operar alguém, ele usa uma máscara na cara. Então, quando você vê hoje pessoas falando publicamente que máscara não funciona, a deputada Bia Kiss chegou a apresentar um projeto no Twitter dela no passado, querendo que as autoridades não pudessem obrigar ninguém a usar máscara em lugar nenhum. Então todo mundo ia poder entrar no mercado, num lugar apertado, num elevador cheio de gente sem máscara. Esse era o projeto da deputada Bia Kiss. E um governo que tem terraplanistas assumidos, que nem o presidente da Funarte, chamou os outros de globaloide. O próprio general Heleno falou que é terraplanista numa entrevista. E claro,
A Terra deve ser plana mesmo, isso é uma mentira da NASA, não sei o que. Esse é o Brasil que a gente está vivendo. E o que acontece? Vocês estão vendo o que está acontecendo em Manaus agora. Teve lá um protesto contra o lockdown por causa dessas narrativas, né, de conspiração. Todo mundo foi para a rua, se aglomerou, explodiu o número de casos. Agora está lá uma crise danada, não que o governador também não seja culpado, ele é. Acho que é Amazonino, né, o nome dele. O cara é corrupto, desviou a verba da pandemia, não comprou respiradores. Ele também é um safado, só para deixar claro. Mas o fato é que a aglomeração ajudou a aumentar os casos, justo no momento de crise. E com um governador safado e corrupto. Por quê? Porque as pessoas compram essa narrativa. O Pazuello teve lá esses dias. O que o Pazuello fez? Foi lá levar respirador, avião? Não. O avião do Brasil está lá nos Estados Unidos treinando. Pra quê? Ninguém sabe. Os youtubers é que estão tentando providenciar aí avião. O que o Pazuello foi fazer lá? Tentar obrigar os médicos a usar o kit cloroquina. O mesmo governo, sabe, que não é médico, não entende de medicina, o mesmo Pazuello que não sabia até um tempo atrás o que era SUS, quer que médicos formados, que estudaram, quer obrigar eles a dar um remédio que não tem comprovação de que funciona. Tanto que até o Trump, quando pegou, estava tomando cloroquina e mesmo assim ele pegou a doença, e depois que ele pegou a doença o médico dele não receitou. Mas o mito, né, que foi o mesmo que fez a lei da fosfoetilamina, lembra aquela fosfoetilamina que dizia que curava o câncer? Não curou ninguém até hoje. O mesmo mito que diz que vidro blindado, né, protege contra o vírus, né? Ah, o vidro blindado protege contra vírus. Ele acha que a cloroquina funciona, então é isso que o governo fez lá para tentar ajudar. Um remédio que não funciona. Era mais fácil ter feito uma oração, uma simpatia. Acho até que uma oração teria sido mais eficaz, sendo bem honesto. E é isso que a gente está vivendo aqui no Brasil atualmente, pessoal. Uma situação revoltante, onde o governador do Amazonas, eu vi hoje que saiu uma notícia que ele está tentando transportar 60 bebês. Eu estou falando de bebês. Vocês já viram como é que é um bebezinho, um caixão de um bebê? É a coisa mais triste do mundo. Ele está tentando transportar 60 bebês para outros lugares para eles não morrerem. Tudo isso porque as pessoas negaram a ciência e estão nessa onda de teoria de conspiração, e China, e mito, e toda essa bobagem que a gente está vendo por aí. Tudo para idolatrar uma pessoa que está fazendo o quê, pessoal? Vamos ser honestos. Corrupção. Agora tem juiz de garantia. Se o prefeito da sua cidade for corrupto, a Polícia Federal não pode mais lá grampear o telefone dele, investigar, colocar uma escuta, fazer alguém para investigar. Tem que ter autorização de um juiz de garantia. Tudo são obstáculos. Delação premiada não vai ter mais. O que mais? A COAF mudou lá de lugar. Prisão em segunda instância nem se fala. Tudo isso são mecanismos de combate à corrupção que foram destruídos. É isso que o mito está fazendo pelo Brasil? Sério, todos aqueles avanços, delação premiada, que a gente conseguiu medidas anticorrupção, ele destruiu tudo. É isso? Meio ambiente. Agora pela primeira vez na história do Brasil, o IBAMA avisa quando vai fazer uma operação. Então, se tiver um cara lá, por exemplo, desmatando ilegalmente, que tem muitas ONGs que fazem isso, até estrangeiras, se tiver um cara lá atendo fogo lá ilegalmente na mata, o IBAMA avisa antes. Ó, fulano, a gente vai quarta-feira fazer uma medida de apreensão e para tentar multar você. É o mesmo que a polícia avisar o bandido antes de chegar na casa do bandido. Ô Zé, ó, quarta-feira a gente tá indo aí te prender, tá? Não foge não. Vocês já viram isso na história do Brasil, do mundo? É o que tá acontecendo. Economia. Não foi apresentado nenhuma medida econômica até agora ao Congresso. Apesar dos bolsonaristas culparem o Congresso, não foi apresentado. Tanto que o Paulo Guedes já falou em entrevista, eu tinha o vídeo, mas se quiserem eu acho que coloca aí depois, onde ele fala assim, eu quero apresentar as medidas. Mas do outro lado tem alguém que diz, ó, fui eu que ganhei os 57 milhões de votos e eu não quero que apresente agora as medidas. Como é que está a economia do Brasil? Nós somos de nona economia para 12ª esse ano que passou. Nossos parceiros internacionais, todos já estão tentando romper com o Brasil. A França vai tentar plantar soja lá para não comprar mais do Brasil. A China está fazendo o mesmo, investindo na África, Índia, Sudeste Asiático, para plantar soja para não comprar mais do Brasil. Sendo que só no ano passado a China somou 100 bilhões de dólares na economia do Brasil. É isso que está acontecendo. Sendo que se a gente perder o comércio com a China, por exemplo, vai ter menos dólar no país, o dólar aumenta, automaticamente aumenta o preço de tudo. Como já está aumentando. Quem está no grupo, ela sabe que às vezes eu mostro lá quando eu vou no mercado, um pedacinho de carne aqui, 1 quilo de carne, 40 pau aqui em São Paulo. Gás já está na faixa do 100. E aí? O valor do real, o real foi a moeda que mais desvalorizou durante essa pandemia. Lembrando que até a Bolívia, que também teve pandemia e era um país mais pobre que o Brasil, o peso boliviano valorizou mais que o real. E aí, o que está sendo feito nesse país? Justiça, já foi destruído tudo. Meio ambiente, destruído. Saúde, deram um grande foda-se. O planeta inteiro se vacinando, enquanto que a gente vê o nosso chefe de Estado comemorando o interrompimento do teste de uma vacina. Eu ganhei, tá ok, seu João Dória, seu calço apertado, eu ganhei. Comemorando que uma vacina falhou. Depois a vacina não tinha nada a ver com aquilo, a vacina foi comprovada que tinha 50% de eficácia Coronavac.
que o nosso chefe de Estado fez? Você tomaria uma vacina com 50% de eficácia? O Dória deve renunciar por 50% de eficácia. A vacina da gripe tem essa eficácia e é usada há muitos anos aqui no Brasil. A mesma eficácia, 50%. Tem uma variação, né? 50 ponto alguma coisa. Mas é a mesma eficácia. O que o governo está fazendo? Saúde, educação, economia, meio ambiente, nada. O Brasil está virando uma bosta, sabe, de país, perdoe a palavra, mas é isso que está virando. Nossa economia está indo para o lixo, nossa saúde, tem um montão de gente aí morrendo e negligenciando, não querendo usar máscara, não querendo se isolar, não querendo tomar medidas, sendo que já era para a gente ter passado dessa quarentena faz tempo. A vacina que podia acabar com esse isolamento que as pessoas tanto reclamam. Está aí uma guerra contra a vacina. Todo dia você vê na internet as pessoas metendo pau na vacina, espalhando fake news, até no meu grupo às vezes rola isso direto. E aí, o que está acontecendo com esse país, pessoal? Cadê o combate à corrupção? Cadê os avanços? Cadê o progresso? O que já foi feito nesses 2 anos para melhorar ou avançar o Brasil? Nada. A gente está vendo toda essa palhaçada que agora já está causando até mortes e mais mortes. Mais de 200 mil mortes já no Brasil. Enquanto isso, você vê em plena rádio, numa TV com uma Jovem Pan, uma emissora importante, você vê um comentarista pago com nosso dinheiro, meu dinheiro, seu dinheiro, de todo mundo. Inclusive, segundo o antagonista, a família do Constantino, que tem uma empresa de ônibus lá em Brasília, teve um aumento de 65% de verba do governo, por isso que ele fica lá defendendo o mito. Enquanto isso, você vê um cara falando que lockdown e máscaras não funcionam. Como quem quer dizer para todo mundo, para aqueles milhões de pessoas que estão ouvindo, olha, não usa máscara não, isso é uma medida obrigatória da China. A China é comunista, amadinho. Não se isola não, não faz isolamento social não, não se cuida não. Vai na rua de qualquer jeito, faz aglomeração mesmo e foda-se. É isso que está acontecendo infelizmente no Brasil, pessoal. Sabe, eu já estou sinceramente cansado. E cansado também de bolsominion. Tá? Eu não vou mais discutir com nenhum bolsominion. Quem quiser terminar a amizade, termina. É até um favor que me fazem. Mas eu digo uma coisa para vocês, entendeu? Um dia, defender todo esse retrocesso que a gente está vivendo no Brasil em todas as áreas, vai ser tão vergonhoso quanto que defendia a Alemanha nazista. Porque é um governo que não fez nada, só inaugurou medidas prontas do PT, um governo que retrocedeu todos os avanços sociais, econômicos, combate à corrupção, tudo aquilo que nós lutamos tanto tempo para chegar aqui no Brasil, o governo retrocedeu tudo e destruiu. E ainda bota a culpa em todo mundo. É do Congresso, é do Senado, é do STF, é da Rede Globo, é da NASA, é dos Illuminati, é dos alienígenas lá de Marte. E a culpa é de todo mundo, menos do mito. O planeta inteiro está errado, porque o planeta inteiro está se vacinando, mas a culpa, o mito é o único herói verdadeiro. A imprensa do planeta inteiro é esquerdista, comunista, até a imprensa americana. Estados Unidos é o maior país capitalista do mundo, né? Mas até a imprensa americana é esquerdista e o mito é o herói salvador que vai salvar o Brasil. Gente, não dá. Tô cheio.